Bom dia, queridos alunos dos primeiros anos. Espero que vocês estejam todos bem, saudáveis, tá? Hoje nós vamos começar mais uma aula de história, continuando nossas discussões sobre Grécia Antiga, tá? Mas antes da gente partir para o conteúdo dessa semana, vamos dar uma olhadinha na atividade da semana passada, comentá-la um pouco, tá bom? Então, a atividade da semana passada foi a atividade 4 do terceiro bimestre, certo? Eu passei 4 questões, né, de história. Então, foram 2 que eram de marcar, essa aqui era de escolher mais de uma alternativa correta. Eu não vou comentá-las porque aparece, né, a resposta. Vou comentar somente as que eram discursivas, certo? De escrever. Então, essa aqui. No período homérico, a escrita simplesmente sumiu. Porém, no período arcaico, os gregos adaptaram o alfabeto fenício e voltaram a fazer registros escritos. Qual foi o fator que levou a essa mudança, a essa transformação, tá? Então, galera, para a gente poder responder essa questão, a gente precisava entender o que foi que mudou do período homérico para o período arcaico, que causou esse retorno dos registros escritos. Então, a gente tem que lembrar que no período homérico houve um quase desaparecimento do comércio, né? A sociedade passou a ser uma sociedade mais simplista, baseada na agricultura e criação de animais. E, basicamente, os genos, né? Lembra lá dos genos, eles eram unidades autossuficientes, tudo se produzia lá o que se precisava. Então, praticamente, o comércio acabou. Com esse sumiço do comércio, deixa de existir a necessidade de que de fazer registros escritos relacionados ao comércio. E por isso, né, a explicação mais óbvia é que foi por isso que a escrita sumiu no período homérico. Porém, no período arcaico, a gente viu que ocorreram transformações econômicas, ou seja, a sociedade foi voltando a se dedicar ao comércio, principalmente ao comércio marítimo, né? A sociedade grega. E foi justamente isso que levou a esse retorno dos registros escritos. O retorno também das práticas comerciais, principalmente do comércio marítimo. Então, esse foi o fator que levou a essa mudança. O fator foi o retorno das atividades comerciais na Grécia Antiga, tá bom? Era basicamente isso. A outra questão, simples também, basicamente ligada à pesquisa, a influência cultural grega está presente em nosso vocabulário cotidiano, na nossa fala cotidiana. Veja os exemplos no quadro abaixo. Então, eu coloquei aqui um quadro no qual há o termo grego, o significado do termo e o exemplo de palavra, né, que a gente poderia dar usando esse termo. Então, por exemplo, bíblio significa livro, e um exemplo de palavra com bíblio é biblioteca. Tem outras? Tem bibliografia, né? São palavras, então, que têm origem grega, que a gente usa no nosso cotidiano, certo? Bio, o termo bio significa vida, tá? E um termo que a gente poderia destacar, biologia, né? O estudo da vida. Aero significa ar, uma palavra que a gente usa que tem aero, aeronáutica, tá? Um dos exemplos possíveis, certo? Então, esse era o quadro dando o exemplo de como vocês iriam fazer a atividade. Você iria pesquisar o significado dos seguintes termos gregos: geo, micro, grafia e logia, do mesmo jeito que está aqui. Pesquisar o que significa geo, colocar o significado e dizer uma palavra usada, né? Um exemplo de palavra com esse termo, certo? Então, vou dar o exemplo de novo aqui. Geo significa o quê? Se fosse lá pesquisar na internet, você ia ver que o termo geo é um termo grego que significa terra. Uma palavra que tem geo, que a gente usa, geografia, que vocês estudam, disciplina que vocês estudam. Geologia, tá? Outro exemplo. Logia. Pronto, logia. Vamos usar aqui logia. Logia significa estudo. Por isso que, então, biologia significa o quê? Estudo da vida.
tá? Então, sociologia, outra disciplina que vocês estudam, estudo da sociedade, certo? Então, era dessa maneira que era para fazer essa atividade. Simples, né? Tranquilinho. Só pesquisa e pensar um pouquinho nas palavras que a gente usa no nosso cotidiano, tá bom? Então, essa era uma atividade para você, uma atividade bem interdisciplinar com português, né? Inclusive, eu falei para vocês na aula passada sobre isso, né? Sobre essa relação justamente que a influência cultural grega tem na nossa língua, né? Em função de termos sido do português ter origem no latim, que é uma língua que foi também influenciada pelo grego antigo, tá bom? Então, era isso, a correção da atividade, um breve comentário dela. Agora a gente vai aprofundar nossos conhecimentos sobre Grécia Antiga, agora hoje finalizando nossas discussões sobre o período arcaico, tá bom? Vai ter muita coisa legal, vamos falar de mitologia, vamos falar de Jogos Olímpicos, tá bom? Então fica ligado, vamos lá. Galera, como eu sempre digo, caderninhos na mão, vamos fazer as anotações da aula, tá? Assista a aula como se estivesse na sala de aula, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai, como eu falei, terminar a nossa discussão sobre o período arcaico, a aula 2 do período arcaico. Vamos embora. Primeira coisa que eu quero relembrar a vocês é a questão da localização temporal, ou seja, da localização no tempo. Galera, lembre que lá quando a gente começou a falar de Grécia Antiga, a gente viu que a história da Grécia, ela é formada por diversas fases, né? São essas aqui. Então, essa é a periodização da história da Grécia Antiga, período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Observe que já estudamos esse período e agora nós vamos, finalizar as nossas discussões sobre o período arcaico. Na aula passada, nós observamos que a principal característica desse período arcaico foi o surgimento das polis ou cidades-estado. Então, galera, quando fala de período arcaico, essa é, sem dúvida, a principal característica, aquilo que você tem que lembrar obrigatoriamente, tá? Foi nesse período que surgiu essa forma de administrar politicamente, principalmente, a Grécia, né? Que é a cidade-estado ou polis, que é a estrutura mais famosa da Grécia Antiga. Por quê? Porque foi justamente em uma dessas polis que a gente teve o surgimento de um regime que existe até hoje, um regime de governo que existe até hoje, que é a democracia, tá bom? Então, por isso, a gente tem que obrigatoriamente lembrar que quando fala de período arcaico, você deve se ligar sempre em que foi nesse período que surgiu essa estrutura político-administrativa chamada polis, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre alguns pontos da sociedade, religião, coisas que durante o período arcaico já estava extremamente consolidado, tá certo? Então, vamos falar, por exemplo, da questão da religião e da mitologia grega, que eu acho que todo mundo sabe alguma coisa sobre isso. Todo mundo já assistiu alguma série, algum filme, já jogou algum joguinho que tem relação com a mitologia grega, tá bom? Então, vamos para além desses conhecimentos que a gente já tem. Vamos entender como isso pode ajudar a gente a entender mais de Grécia Antiga. Então, por exemplo, galera, é importante lembrar que a religião e a mitologia, ela vai ter um papel muito importante para criar um vínculo cultural entre os gregos. Lembre-se que a gente está falando de uma civilização que era bastante fragmentada, né, em cidades-estado, como a gente já viu, e a questão da religião e da mitologia vão ter uma importância muito grande para quê? Para dar liga, vamos dizer assim, para fazer com que houvesse vínculo cultural entre esses povos, apesar deles estarem separados, né, nessas cidades-estado, que eram independentes e autônomas entre si. Então, a religião e a mitologia, como parte da cultura, né, vão fazer uma grande diferença para essa questão
do vínculo, né, para essa questão da identificação enquanto grego, tá bom? Para além disso, lembre-se também que, nesse sentido, a gente falou de alguns dos mitos contidos na Ilíada e na Odisseia, né? Que tinham funções ali justamente de colocar um ideal de homem, né? Com a figura dos heróis, né? Inteligentes, bravos, guerreiros, enfim. Então, tudo isso constitui aí um importante vínculo cultural entre os gregos. Aí está uma das importâncias da mitologia, tá? Outra coisa que a gente observa quando a gente dá uma analisada na mitologia grega, na religião grega, é que era uma religião, assim como a maior parte das religiões da antiguidade, era uma religião politeísta, que todo mundo já deve saber o que significa, né? Quando uma sociedade, quando uma religião crê em vários deuses, certo? E por que antropomórfica? Porque a representação dos deuses era de forma humana, tá certo? Então, quando eles representavam os deuses por meio de um desenho ou de uma escultura, eles representavam em formato humano. Isso aqui é muito interessante na Grécia, porque assim, a gente já viu que outras sociedades representavam os deuses de maneira antropomórfica, mas a Grécia a mitologia grega tem uma peculiaridade, tem uma especificidade. Qual é? O fato de aos deuses também se atribuir características humanas, sentimentos humanos, como paixão, raiva, sentimentos basicamente humanos, certo? Tanto é que os deuses gregos, eles chegavam a vir para a Terra, se relacionar sexualmente com mortais, isso tudo mito, né? Claro, gente. E dessas uniões entre deuses e mortais surgiam as figuras mitológicas também dos semideuses, como por exemplo Aquiles, que está presente na Ilíada, né? Que narra a Guerra de Troia. Então Aquiles é um herói grego, um semideus grego, e vai demonstrar ali, como a gente já disse, né, características consideradas ideais do homem grego, tá? Então lembra de toda essa discussão que a gente está fazendo, que vai fazer mais sentido para você essa questão da mitologia, tá? Os principais deuses, Zeus, Poseidon, Atena, Hera e Afrodite. A gente vai falar mais sobre eles daqui a pouco, certo? É interessante também falar que a mitologia, nesse momento, até aqui principalmente, ela vai ter uma função muito clara de quê? De explicar coisas que não poderiam ser explicadas ainda por não haver um conhecimento científico como que a gente tem hoje. Então, por exemplo, explicar a origem da vida, explicar o pós-morte, explicar os fenômenos da natureza, principalmente. Então, a mitologia, os deuses vão ter principalmente essa função nesse momento de explicar coisas que ainda não havia um pensamento racional para explicar, ainda não havia um conhecimento científico para explicar. Tá certo? É interessante também, gente, aqui ó, uma falinha interdisciplinar com filosofia, tá? Vocês vão ver que é justamente na Grécia Antiga, e justamente nesse período aqui, que a gente está falando arcaico, que vai surgir, né, a chamada filosofia. A filosofia, ela justamente vai bater de frente com o mito, né, com a questão do mito, com essa explicação que é o quê? Baseada em deuses, baseada em figuras divinas. A filosofia vai vir o quê? Tentando dar uma explicação racional para as coisas. Né? E vai ser extremamente importante. É a origem do conhecimento que a gente tem hoje e das explicações que a gente consegue dar hoje para vários fenômenos da natureza, vários fenômenos da vida, enfim, tá certo? Então, outro fato que eu queria destacar para vocês sobre a religião e a mitologia grega é o fato deles acreditarem também de que poderiam se comunicar com os deuses, né? Isso acontecia em templos chamados oráculos, por meio dos sacerdotes, né? Que eram religiosos que tinham essa função. Então, já dá para a gente ver aqui a importância social, né, dessas figuras aí ligadas à religião. Vamos testar aqui um pouquinho os conhecimentos de vocês sobre os deuses do Olimpo porque acreditava-se que os deuses, né, gregos viviam no Monte Olimpo. Né? Então,
Vamos testar um pouquinho aí. Eu vou colocar alguns, depois vocês podem aqui baixar esse PowerPoint e fazerem aí para ver se vocês descobrem, tá? Então, basicamente assim, ó. Vai ter a característica e aí vai ter a resposta correta de quem é o deus, tá certo? Então, o primeiro, o número 1, rei dos deuses gregos e governante do Monte Olimpo, deus do céu, do raio e do trovão. Quem é? Quem é? Fácil, né? Zeus, tá? Então, lembra daquela história que eu falei da importância da mitologia, principalmente nesse momento, para explicar, para dar explicações, por exemplo, para fenômenos da natureza. Isso aqui fica bem claro, né, em Zeus, deus do raio, do trovão, de fenômenos assim assombrosos, né, que a natureza produzia, mas que não havia ainda, essas pessoas ainda não tinham um jeito de explicar isso de forma racional. Então era tudo atribuído a quem? A um deus, tá certo? O segundo aqui, Deus das águas do mar, número 2. Deus das águas do mar, das tempestades, terremotos e cavalos. Quem é? Quem é? Poseidon, tá? Então, observa de novo nessa característica do mito, né? Do Deus, né? Dessa figura mitológica, figura fictícia, mitológica, obviamente, pra gente, né, pessoal? Porque os gregos antigos, eles realmente acreditavam na existência desses deuses, da mesma maneira que a gente acredita, né, atualmente, né, cada um tem sua crença aí, principalmente a maioria relacionada à existência de um único Deus, né, cristão, tá? Então, não vamos desmerecer aqui a crença, né, da antiguidade, eles realmente acreditavam nisso. Então, o Deus das águas, do mar, da tempestade, terremoto e cavalo. Observe de novo, uma tendência aqui o Deus ser a explicação para fenômenos, né, da natureza, tá bom? Eu vou deixar aqui os outros para vocês fazerem, tá certo? Vai ser esse mesmo esquema. Vai ter o número e vai ter aí as características e vai ter a resposta correta. Então, não vou mostrar tudo para vocês fazerem aí, testarem os conhecimentos de vocês depois, tá certo? Uma das coisas que vão surgir no período arcaico, né, além das polis, são também, uma coisa que com certeza todo mundo já ouviu falar, são os Jogos Olímpicos. Olha só que interessante, tá? Diretamente aqui ligado com educação física. Então, olha só, em 776 a.C., começou na Grécia Antiga a ser organizado um festival de competições, né? E passou a funcionar de 4 em 4 anos na cidade-estado ou polis de Olímpia, por isso o nome é Olimpíadas, e essas competições eram feitas em honra a quem? A Zeus, que a gente acabou de falar, tá certo? Então, observa a conexão, né, desses festivais com a religiosidade grega, certo? É interessante observar que é aqui que está a origem dos Jogos Olímpicos que existem hoje, tá certo, gente? Claro que eles não são do mesmo jeito, até porque em 393 d.C. foi extinto os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, e aí, somente recentemente, no século XIX, do 19 para o 20, é que houve um retorno a esse formato de Jogos Olímpicos que existem hoje, né, como vocês bem sabem, tá bom? Então, é como se fosse a inspiração, né, dos Jogos Olímpicos de hoje, é justamente esses Jogos Olímpicos da antiguidade, certo? Então, havia provas de diversas modalidades, arremesso de disco, como que está representado na escultura aqui, salto, corrida, lutas corporais. E uma coisa interessante de se destacar é que os Jogos Olímpicos eram tão importantes para os gregos que, quando estava acontecendo algum tipo de conflito entre as cidades-estado, acontecia a chamada trégua sagrada, ou seja, havia uma interrupção de guerras em prol da realização da competição. Claro, por que trégua sagrada? Porque isso era uma competição em honra a Zeus, tá certo? Mas vamos aprofundar um pouquinho essa questão dos Jogos Olímpicos na Grécia. Vamos tentar refletir sobre um ponto interessante. Que valores gregos eram celebrados nas Olimpíadas? Desculpa aqui, tá? O acento agudo é aqui, não aqui, tá errado. Que valores gregos eram celebrados nas Olimpíadas, pessoal? O que é que dá para a gente observar através dessas informações, dessa imagem, que eram valores
gregos que eram celebrados, eram aprimorados e eram destacados nas Olimpíadas. Então, valorização do desenvolvimento físico e moral, da estética corporal, do corpo saudável e o desenvolvimento de habilidades, tá? Lembra quando a gente falou no período homérico da questão dos poemas, né, da Ilíada e da Odisseia? Havia muito claramente ali no ideal de homem a questão do ideal também da estética corporal, do corpo saudável, do desenvolvimento não só físico, mas moral e mental também, né? É daí que vem aquela velha frase, né? Corpo são, mente sã, tá? Então, os gregos, eles vão ter muito isso em voga. Não é à toa que vai ser justamente na Grécia Antiga que surge a disciplina que vocês têm hoje na escola, que é educação física, tá? Então, você observa como eles atribuíam muita importância a essa questão do preparo físico, a essa valorização do desenvolvimento físico como uma parte essencial para você ter um ser humano completo, um ser humano que tanto vai ter habilidades mentais como habilidades também físicas, tá certo? Que vai valorizar aí a saúde corporal principalmente, tá bom? Então, uma coisa interessante aí, ó, bate na questão de educação física. Espero que vocês lembrem dessa questão aí quando o professor perguntar, quando o professor falar. Provavelmente já deve até ter falado, né, sobre a história da educação física nesse sentido. E vamos aqui, galera, rumo à finalização da nossa discussão dessa aula, que, como a gente falou, qual a principal característica do período arcaico? O surgimento das cidades-estado. E quais são as duas mais importantes? Esparta e Atenas. Foco na questão geográfica aqui. Observe que Esparta é mais interiorizada, certo? Isso aqui já dá para a gente observar o quê? Que muito provavelmente ela não era tão ligada às atividades comerciais, diferente de Atenas, das atividades comerciais marítimas, diferente de Atenas, que tem uma localização geográfica mais favorável ao desenvolvimento do comércio marítimo, tá certo? É justamente isso que a gente vai observar quando a gente aprofundar aqui sobre Esparta e Atenas. Então, vamos lá. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre Esparta. E, geralmente, quando escuta falar, é sobre a questão do exército. E não é à toa, é porque realmente essa é a principal característica da sociedade, da cidade-estado de Esparta. Era uma polis, né, extremamente militarizada. Ela foi fundada pelos dórios, não sei se vocês lembram, mas os dórios fazem parte daquelas primeiras tribos que foram se organizando lá no período pré-homérico, né? E foram se fixando na região da Grécia, certo? Os dórios, eles eram um povo extremamente guerreiro, daí, né, essa herança guerreira que os espartanos vão desenvolver. É uma cidade-estado que se manteve isolada de outras polis, ela não tinha muitas conexões com outras polis. E como a gente já falou, qual é a principal característica de Esparta? Era uma sociedade militarizada, tinha um exército fortíssimo e permanente. Basicamente, tudo na sociedade espartana girava em torno de preparar um homem forte, bravo, para ser um soldado, tá certo? Para ser o ideal de soldado, tá bom? Então, não é à toa que a educação espartana, ela basicamente era ligada ao que? A figura do menino que muito novo ainda, com cerca de 6 anos de idade, já era pego pelo Estado para ser treinado, gente. Olha só, uma criancinha. Já era pego para ser treinado e quando, né, atingisse aí a sua fase adulta, seria considerado aí um soldado já completo, extremamente habilitado, tá certo? Então, a partir disso, também dá para a gente perceber que era uma sociedade na qual o indivíduo estava totalmente subordinado ao Estado, né? Então, ele devia servir ao Estado. Você não vai ter tanto essa questão de direitos como você vai ter em Atenas, né? Já é uma diferença que a gente poderia destacar. O regime político vai ser considerado um regime oligárquico. Por quê? Porque você vai ter justamente somente essas pessoas aqui que eram consideradas cidadãos, né? E eram considerados cidadãos por causa dos privilégios relacionados
a serem detentores de terra. Então, era um pequeno grupo, quando a gente falou oligarquia, é isso, é um pequeno grupo que tem determinados privilégios, né, geralmente econômicos, e governa e faz parte assim, do governo na sua maior parte, certo? Então, era um regime oligárquico governado por 2 reis, né, que presidiam a Jerúsia, que era tipo uma assembleia onde se propunha leis e julgava-se crimes, e em conjunto com os chamados éforos, que eram pessoas, magistrados, que fiscalizavam, né, basicamente o trabalho tanto dos reis quanto o trabalho dos que faziam parte da Jerúsia, né? Então eles eram meio que os fiscalizadores. Fiscalizavam também a própria educação, né, da juventude espartana, tá bom? Como a gente já falou anteriormente, a economia espartana, até explicado pela questão da sua geografia, era muito mais ligada a uma economia agrícola, tá? E quem é que fazia esse trabalho? Eram os cidadãos espartanos? Claro que não, os ricos não. Quem fazia esse trabalho, na sua maior parte, eram os chamados ilotas, que eram basicamente figuras, eram descendentes dos que tinham sido subordinados pelos dórios lá no início da formação de Esparta, tá certo? Então eles eram escravos pertencentes ao Estado espartano, que trabalhavam no campo para sustentar a elite espartana, tá certo? Então faziam aí, era sem dúvida a maior parte da população. E aí a gente poderia até pensar assim, caramba, essa galera não se revoltava não? Mas o que é que os espartanos, né, os cidadãos espartanos faziam para subjugar essas pessoas? Uma das coisas que eles faziam era um tipo de competição anual, na qual a grande questão era simplesmente perseguir e capturar ilotas, né? Era considerado também um treinamento para os soldados e era como se fosse até uma competição, um jogo, né, para eles, mas que fazia com que essas pessoas permanecessem com medo, né, das ações dos espartanos, certo? Uma outra parcela da sociedade eram os periecos, né, que eram homens livres, comerciantes e artesãos, mas que não eram considerados cidadãos, não participavam da política, não possuíam direitos em Esparta. Ou seja, a única parcela da população que era considerada realmente cidadã eram os chamados esparciatas, né? Espartanos ricos, donos de terra e escravos que controlavam a política e o exército de Esparta. Então, por isso, de novo, a oligarquia, né? Porque era um pequeno grupo aqui, que comandava, né, a política, a economia, o exército espartano, ok? E aí a gente chega para falar talvez da mais influente cidade-estado da Grécia Antiga, que é Atenas. Influente até hoje, porque a democracia surge nela, né? Também é interessante a gente observar como Atenas é diferente de Esparta, né? E fica muito claro aí essa questão das cidades-estado, né? Ou seja, faziam parte de uma mesma civilização, mas elas tinham regimes políticos, economia totalmente diferentes entre si. Isso fica muito claro quando a gente compara Atenas e Esparta, por exemplo. Atenas foi fundada pelos jônios, né, que é outra tribo aí que vai iniciar nessa povoação do território grego, lá no início, lá no período pré-homérico, certo? O regime de governo inicialmente era uma aristocracia, né, ou seja, era um grupo ligado principalmente à posse de terra, que detinha o poder político. Depois, como a gente sabe, foi surgindo, foi se moldando aí um outro regime, que é o que, inclusive, é o que dá tanta fama a Atenas, né? Que é a democracia, tá certo? Então, basicamente, como é que isso aconteceu? Está muito ligado, galera, à forma como a sociedade grega se organizava. Então, você tinha no topo os eupátridas, que eram os únicos considerados cidadãos, que tinham direitos políticos, né? Os demiurgos, que eram como se fossem artesãos e comerciantes, os metecos, que eram estrangeiros, e os escravos, né, que geralmente se tornavam escravos ou por causa de dívidas, certo? Se endividavam, não tinham como pagar, e aí passavam a ser escravos, ou porque eram prisioneiros de guerra. Na antiguidade, geralmente, você se tornava escravo por uma dessas vias, certo?
o que causava muita revolta, inclusive, na população, né? Porque a pessoa, por exemplo, podia empobrecer, enfim, sei lá, faliu, e aí se tornava um escravo, né? Porque não tinha como pagar suas dívidas. Então, era algo que causava muita revolta, essa escravidão por dívidas, que depois, lá na frente, vai ser extinta, inclusive, tá bom? Graças a essas lutas sociais que vão acontecendo. E aí, galera, como é que Atenas se torna esse berço da democracia, né? Então, como a gente falou, essa forma de divisão social, ela era um formato que trazia muitas revoltas, porque se você olhar somente os eupátridas é que eram considerados cidadãos, certo? E aí, vão ser justamente com as reformas feitas por Drácon e Solon, que eram legisladores, que você vai ter aí o início de algumas transformações importantes. Drácon, por exemplo, ele instituiu leis mais rígidas, principalmente ligadas à punição dos crimes com a morte, né? Já Solon, por sua vez, esse aqui é o carinha da gente, tá? Ó, se liga nele. Já Solon, ele é o cara que realmente lança as bases da democracia ateniense. Então, por exemplo, o Drácon, o Solon, ele vai criar algumas instituições que vão permitir uma maior participação dos cidadãos na política. Lembrando que os cidadãos eram somente os eupátridas, tá? Mas, observa, lança as bases, o início, a origem do que seria a democracia ateniense. Então, ele vai criar instituições, por exemplo, como a Eclésia, que era uma assembleia popular onde os cidadãos eles se reuniam e podiam tomar decisões para a cidade, né? Uma outra instituição que também foi criada graças às reformas de Solon foi a chamada Bulé, que era um conselho formado por 400 cidadãos, no qual eles tinham a responsabilidade de propor leis que seriam debatidas depois na eclésia, tá? Então, observe que apesar de não ser ainda o ideal, mas as leis que Solon vai escrever, né, e vão passar a vigorar, vão ser extremamente importantes para lançar as bases da democracia, ou seja, lançar as bases dessa participação dos cidadãos na política, né? Lançar as bases de um regime no qual há maior espaço para a discussão pública sobre temas públicos, tá certo? Lembrando de novo, não é à toa que Atenas também vai ser o coração da filosofia, porque vai ser justamente disso aqui que vai surgir a necessidade, uma das necessidades supridas pela filosofia, que é a questão do desenvolvimento da argumentação, né? Da fala, da boa expressão para destacar e defender ideias, tá certo? Diferente de Esparta, a economia era extremamente ligada ao comércio marítimo, né? Isso se explica até pela questão da geografia de Atenas. E aí eu já deixo uma deixa para uma diferença entre Esparta e Atenas, né? Que fazendo aquele velho exercício que a gente tenta fazer de comparação entre temas, né? Então, Esparta e Atenas já dá para ver que são bem diferentes entre si. Vai ter uma questão sobre isso para vocês destacarem uma semelhança, beleza? Galera, finalizando aqui as nossas discussões, eu coloquei algumas dicas aqui para vocês aprenderem mais sobre mitologia ou sobre religião grega, enfim, através de jogos e filmes, tá? Então, tem esse joguinho aqui, Age of Mythology, que é um jogo de estratégia que envolve não só mitologia grega, mas também egípcia e nórdica. Tem alguns filmes que têm a ver com mitologia grega, como Mulher Maravilha, 2017, e Electra, a Vingadora. E Troia também, né, que inclusive é um filme que retrata basicamente a figura de Aquiles na Guerra de Troia, né, que é um semideus, como a gente já viu. E eu coloquei para vocês rapidamente aqui, ó, um desafio do quebra-cabeça que eu queria que vocês dessem uma olhadinha, ver se vocês conseguem fazer. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão copiar aqui o linkzinho, vão colar aí no navegador de vocês, tá? No Google, e vão iniciar aqui, ó. E aí ele vai mostrar aqui para vocês a imagem. Você pode dar uma filadinha na imagem qual é. Isso aqui, gente, é uma ânfora grega, tá? Um vaso grego, que está diretamente ligado, como vocês podem ver, a uma das práticas dos Jogos Olímpicos, né?
E aí, eu coloquei aqui tanto para vocês terem essa experiência do quebra-cabeça. Não sei, talvez tenha gente que goste, talvez tenha gente que nunca fez. Então, ó, é bem fácil, tá? Quando você acertar, ele vai dar um cliquezinho. Aqui eu não acertei, ó, ele não encaixou, tá vendo? Então, quando você conseguir encaixar corretamente, ele vai lá e dá uma... aparece a imagem maior, tá certo? Então, galera, é basicamente para vocês olharem melhor a imagem, terem uma experiência diferente na aula, tá certo? E vai ter a ver com uma questão que eu coloquei para vocês também na atividade dessa semana. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido algo, espero que tenha ficado algum ensinamento dessa aula, tá bom? Façam a atividade com capricho, leiam o material escrito, assistam a aula com atenção, que eu tenho certeza que alguma coisa vai ficar, tá bom? Um cheiro e até